Muito boa noite, pacholas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Buenas noches, queridos e queridas. Boa noite. Entrando ao vivo hoje para mais um Papo Pachola especialíssimo hoje com os nossos convidados do MGD. 21 horas e 2 minutos, 22 de agosto de 2016. 11 graus aqui em Canoas. A sede do mundo, né? Boa noite, Fábio Fergutz. Boa noite. Boa noite, Juliano Brito. Boa noite, vitória 1-0 no Corinthians, intervalo de jogo agora. Obrigado, Gabriel. Coisa linda, né? Boa noite, Samuel Dani. Boa noite, Gabriel Lauxen, e um abração pros conterrâneos da Bahia, 1-0 vitória. Mas olha aí, e o Vitória fazendo crime, meus jovens. Boa noite aos meus queridos integrantes do MGD. Boa noite. Boa noite, pode falar tranquilo aí, meu jovem. Pode falar alto, pode falar pra fora, pode falar bastante tempo, inclusive. Aqui vocês estão em casa, que aqui Pode é falar Grêmio, palavrão, né, é tranquilo. Pode, aqui tá tudo liberado. Liberado e parcial. Mas primeiro eu vou dar uma boa noite pro Mário Godoy aqui. Boa noite, Gabriel Lauxen. Barbaridade, explodiu Meu todos senhor. os microfones. Voz de todo mundo. trovão, deixa Tenor. eu baixar aqui. Dali. Corta. Quer que eu fale assim? Não, né? Pode Boa noite, falar. boa noite. Obrigado, rapaziada, aí pela presença. Vai ser uma noite proveitosa aí com vocês. Vamos falar bastante de Grêmio, como de costume, como de praxe, Falando macio, né, Mário. Juliano Brito? Eu tô treinando a minha voz, eu não sei tu, mas eu estou. Olha aí. Estou Tem fazendo que sacode todas as bonito, né, o técnicas de povo azul voz, na arena. Olha aí. né? Então tá bom. Juliano Brito, vai daí com os nossos anunciantes, por Vai favor. daí então nosso Papo Pachola especial de hoje em nome de Ponto do Eletrônico, Uga Buga Lanches, Print Paper Online, Pistache Surf Shop, Universo Estampa, Criatividade Estampada, Naka Science Comunicação Visual, Super Dente Clínico Odontológica, Porto Executive, Academia Gol 21, Pensicar Multimarcas, Box Inteligência Imobiliária e também tem o pessoal da Limpa Max, que é o nosso novo anunciante, o Jorge, né, nosso colega lá do Olha aí, Sul. galera! Um abração lá pro Jorge. Mais um Grande Jorge, fera, hein? mais um Jorge na nossa vida, Gabriel. Mais um Agora a Jorge na direção nossa vida. 97. E um abração pra ele. Depois nós vamos fazer aqui todo um apanhado aqui bacana. Vamos falar um pouquinho Massa, sobre hein? a Limpa Max. Eu acho que essa semana ainda vai vir mais uma surpresa. Mais uma surpresa. Eu acho. Glória. Juliano Ah, vai. Brito, faz um favor pra mim, então. É. Já apresenta, por favor, os nossos convidados, já que tu tá aí com o microfone Não, na tua não. frente. Fábio Fergutz. Ou o Fábio, Fábio, né? Fábio. O Fábio. Vamos trabalhar um pouquinho, sempre vamos trabalhar eu um agora, pouquinho. Não, quando tu não, traz tô o dizendo que eu vou convidado, trabalhar. Vamos trabalhar um pouquinho. quando Vamos tu lá. traz o Cicerone- convidado, Vamos Ciceroneia cortar aquilo ali, ele, ó. Fábio X-Vídeos não, né, Fergutz. Fábio? Fábio, Vai, né? vamos parar com os nudes e vamos trabalhar um Olha pouquinho. aqui, ó. Stop Nuts Guy. Ele Work fechou o there. X-Vídeos rapidinho, cara. Ele tá O vendo. X-Vídeo já. Tá nos Fala favoritos. mas X-Vídeos o, sobre o as- Tá de boa Juliano nos é um favoritos? cara aportuguesado brasileiro. Isso, brasileiro. X-Vídeos. Aham. Aham. X-Vídeos. Vai daí, Fábio Fergutz. Temos a presença hoje aí do pessoal do movimento Grêmio Democrático, seu Newton Cavistani e o nosso querido Papaulo, que foi o nosso primeiro contato, né? Primeiro contato, isso aí. O pessoal aí comparecendo hoje para dar uma explicada geral pro pessoal aí que é sócio do Grêmio hoje. Eu até vinha, quando eu tava a caminho da rádio aqui, vinha conversando com o pessoal ali. E muita gente é sócio hoje e não sabe que pode votar e não sabe como votar. É interessante a presença de vocês hoje aqui, até pro pessoal que tá assistindo a gente ali, que as nossas transmissões eles chegam a 20, 30 mil pessoas ali, tem, digamos ali, 30% são sócios, tem muita gente que não consegue votar, né? Então, tá aí pra fazer a propaganda do MGD e já esclarecer algumas dúvidas aí sobre as eleições do Grêmio, né? Fala daí, ô Samuca. E pra ver também o caminho. Entrei hoje, virei sócio, quanto tempo leva até eu poder me candidatar a um conselho? O que é uma chapa, no caso, os movimentos? Beleza. Boa noite pra vocês. Boa noite, pessoal. Vai pra Paulo, fala aí. Primeiramente, agradecer o convite de vocês. Há vários momentos a equipe Pachola tem nos convidado para participar. Às vezes por questão de agenda e logística, nós não conseguimos participar. Claro. Mas vai ser a primeira vez, tenho certeza que será a primeira de muitas. Sem dúvida. E juntos estamos aqui, eu e o Newton Cavistani, que foi o fundador do movimento Grêmio Democrático. Aproveitar essa oportunidade com vocês de poder apresentar um pouco da nossa chapa, do Juntos Somos Grêmio, e explicar um pouco da questão das eleições. E dentro disso aí que vocês têm falado, é importante o torcedor se manifestar e participar do clube através do seu voto, que é a participação mais ativa e democrática. E para que o sócio consiga votar, é fundamental que ele tenha no mínimo 2 anos de sócio ativo em dia, certo? Sem nenhum mês em atraso. E para que possa ser candidato,
tem que ter no mínimo 5 anos ininterruptos em dia também como sócio do Grêmio. Aí é o critério para que ele possa ser candidato. Isso é candidato para qualquer cargo da chapa. Para ser candidato ao Conselho Deliberativo. Ao conselho. E o Conselho é feito dessa forma. Tem que ser feito através de uma chapa com 180 nomes, 150 titulares e 30 suplentes, porque o Conselho do Grêmio é composto de 300 conselheiros. E aí o mandato é de 6 anos e eles são intercalados. Renova 150 conselheiros e se mantém 150 conselheiros. Então a cada 3 anos há uma eleição, que agora a última mudança do estatuto do Conselho fez com que a eleição para o presidente, que antigamente era de 2 anos, venha se tornar a 3 anos também. Então vai ser sempre paralelo nos mesmos anos, a eleição para o Conselho em setembro e um mês depois vem a eleição para presidente. Interessante. Top explicação. Boa explicação, didaticamente. Didática e fácil. Capistani, boa noite pra ti, meu jovem. Boa noite. Estamos aqui à disposição. Sempre alerta. Então vamos tentar aqui. O Paulo já deu uma boa prévia aí. Vamos tentar fazer com que as pessoas que estão aí nos ouvindo, que eles tenham pleno conhecimento e que efetivamente participem, porque o clube hoje ele prega a participação, ele quer a participação dos associados, dos torcedores, que os torcedores se tornem sócios e que os associados exerçam os seus direitos de votar. Então, assim como o Paulo estava falando agora aqui, o sócio adquiriu o direito de votar com 2 anos, né, e pode participar como candidato com 5 anos. Além disso, existem outras regras, outras coisas que a gente, ao longo do programa aqui, vai estar conversando e vamos evoluindo para passar para o pessoal. Uma delas, por exemplo, existe hoje a eleição via internet, né? Sim. A eleição do Conselho, vamos fazer uma coisa mais ampla. A eleição do Conselho vai acontecer no dia 24 de setembro, certo? Bom, para votar pela internet, qualquer sócio que esteja dentro dessas condições que o Paulo descreveu, ou seja, 2 anos de sócio ininterruptos, sem nenhuma mensalidade, não deixando de pagar nenhuma mensalidade, nem atraso, ele pode exercer o direito dele e liberar o seu voto pela internet. Não precisa comparecer lá no estádio no dia da eleição. Então, só que essa questão da liberação é uma questão que tem problemas técnicos, não é bem problemas técnicos, mas ele tem limites técnicos que exigem com que essa liberação seja feita com uma antecedência de 2 semanas para fazer o processo acontecer. Então, é necessário que esse sócio que se interesse, que a gente está pedindo a participação de quem é sócio, que tenha essas condições, as pessoas têm que liberar, os sócios têm que liberar o seu direito no site grêmioeleições.com.br até o dia 9 de setembro. Isso é uma coisa bem importante. Isso é o mais importante. Eu vou pegar, eu recebi isso aí no grupo do movimento lá. Eu vou compartilhar na nossa página do Facebook ali essa explicação aí, uma prévia. Peço até que de repente depois, se tu, o Paulo, ou até o próprio Demetrios lá que faz um pouco daquele marketing de vocês ali, né? Faça um tutorialzinho assim, digamos umas 5, 6 linhas ali, o básico que o cara precisa pra votar, e me mande o link que eu vou colocar eu peço pro Mari, que é ele que cuida da nossa fanpage lá, peço pra ele colocar na nossa fanpage lá, dando até pro pessoal, né? Existe esse material? Existe, pois é, e tem gente que não sabe. E é importante que a listagem já foi atualizada, certo? Era importante que o sócio tivesse em dia e apto a ter 2 anos até setembro, mas era preciso que ele estivesse em dia até o dia 31/7. Então já existe a listagem, nós não temos acesso à lista, estamos esperando a comissão eleitoral terminar os prazos, porque até o dia 15 é o prazo final de recorrer, de inscrições e tudo mais. Então a partir do dia 16 de setembro é quando fica aberto claramente as eleições. Então logo a comissão eleitoral vai dar os prazos e a listagem, mas acreditamos que esteja em torno de 38 a 42 mil sócios aptos a votar. Existe para conhecimento, assim, é importante que se diga que a pessoa pode verificar, não tem uma lista com os dados das pessoas,
o nome das pessoas, existe o site Grêmio Eleições, onde consta o nome das pessoas habilitadas. Pode haver pequenas modificações nisso aí, né, Paulo? Mas serão muito pequenas, entendeu? Se a pessoa for lá, qualquer um de nós aqui que for sócio, há mais de 2 anos, certamente vai encontrar o seu nome lá. E é importante dizer também que é uma eleição separada do presidente. Mesmo ela estando composta no mesmo ano, dia 24 de setembro tem eleição por Conselho Deliberativo, eleito os membros do Conselho, diferente de quais chapas que vão estar, tomam posse no mesmo momento. 15 dias após essa eleição, possivelmente o Conselho chama uma reunião para eleger a nova mesa diretora, que é o presidente e o vice do Conselho, e posteriormente tem a eleição para o presidente. E já que falamos em prazo, é importante saber que o presidente do Grêmio, para poder ser candidato de chapa, ele tem que ter no mínimo 10 anos de sócio. Diferente do... Isso eu ia perguntar também. Isso. E são 6 vice-presidentes, que também entrou há pouco tempo, mas antes não tinha critério nenhum. Poderia ser vice-presidente do Grêmio, até mesmo nem sendo sócio. E agora já mudou as regras e o Newton pode falar mais disso, que ele tá ciente das regras para os vice-presidentes. Mas a pergunta que eu faço, desses últimos presidentes que tivemos, provavelmente nenhum não era sócio, né? Não, houve situações, não vou dizer aqui, porque senão vai ficar uma Claro, coisa mas constrangedora. não precisa dizer o nome. Foi constrangedor, mas assim, na eleição do presidente Odoni, na última vez que ele assumiu, um dos vice-presidentes ele associou na hora, um pouquinho antes de inscrever a chapa dele, com os 6 candidatos. É verdade isso. Pois é, aí verdade. complica, né? Mas o regramento permitia, né? Sim, E sim. agora Não é existiam. exatamente isso. O Conselho é que faz o regramento, é a parte legislativa, né? É justamente pra coibir isso que... E agora houve as mudanças, como a diminuição da cláusula de barreira, que antes era em 20% Sim. e hoje é em 15%. Sim, pra ir Se pro torna, pátio. se torna um pouco mais democrático, Sim. certo? Mas igualmente nós do Grêmio Democrático, junto com outros 7 movimentos, conseguimos fazer um alinhamento forte, entendeu? Com os mesmos ideais, entendeu? Aproveitando a oportunidade que o presidente Romildo sempre abriu para todos os grupos dentro do Grêmio, que é ser democrático, aberto para o diálogo. O presidente Romildo, sempre que solicitado pelo Grêmio Democrático, nos atendeu. Sim. Sempre teve com o Grêmio de portas abertas. Isso foi um dos critérios que nos ajudou a compor esse grande movimento junto com o Grêmio Sempre, com o Grêmio Imortal, com o Grêmio Unido, com o Vem Pro Grêmio, com o Grêmio Sem Fronteiras, com o Grêmio Menino Deus. Você esqueceu algum? Qual é o mais antigo, pessoal? Eu acredito de período, o nosso movimento foi fundado em 2009 e registrado em 2009. Eu acho que o Grêmio Unido é mais antigo que o nosso, né? O Grêmio Sempre também. Fala no microfone. É mais O fácil. Grêmio Sempre é mais antigo que o nosso, o Grêmio Imortal é mais antigo que o nosso, o Grêmio Unido é mais antigo que o nosso. 3 grupos. Explica um pouquinho, Paulo, para o pessoal que não sabe o que é a cláusula de barreira. Isso é uma coisa importante, né, para o pessoal saber. Isso. E dentro dessa forma nova da cláusula de barreira ficou até bem mais democrático. Porque antes a eleição era composta da seguinte forma: a chapa tinha que fazer mais de 20% do voto dos eleitores, que é os votos válidos. Por média, o Grêmio sempre tem entre 6 a 8 mil sócios participando. Sim. Mesmo tendo na média de 36, 40 mil aptos a votar. Se a chapa não consegue a porcentagem na antiga 20%, só quem passasse do 20% poderia entrar, Só certo? poderia concorrer à presidência. Isso. Aconteceu de 3 chapas concorrerem ao conselho, uma fez 49%, a outra fez, na época, era 25%, tá? Sim. Antes de passar para 20%. Uma fez 51%, uma fez 24% e a outra fez 24%. Essa que fez 51% ficou com total, porque Sim. as outras que tinham 24% não tinham conseguido os 25%. Na última eleição, passou para 20%. Entendi. Das 7 chapas que concorreram, 2 passaram. Uma foi bem votada e a segunda que entrou com 21%. Nesse momento agora, mudou totalmente. Para que não ocorra de uma chapa
passar sozinha e ela compor os 180, os 150 titulares e os 30 suplentes, foi feito da seguinte forma. A cláusula de barreira fica em 15%, certo? Se só uma chapa passar dos 15%, exemplo que uma tenha feito 80% e as outras 3 chapas tenham feito 7 cada uma, certo? Por nenhuma ter passado, essa chapa que passou fica com 70% e os outros 30% é dividido por todas as chapas que passaram de 5%. Entendi. Mas se 2 passam de 15%, só essas 2 ficam e a porcentagem entre as 2 é dividida também pela porcentagem pela qual cada uma alcançou. Sim. Então, ficou bem mais democrático Sim. e abrindo um espaço para que novos sócios possam participar do conselho. Claro, porque senão a coisa ficava muito segregada já de início, né? De cara, né? Isso, os mesmos e os que tinham Sempre os mesmos. os que tinham conhecimento e o já Sim. do sistema, né? E o poder político. A gente estava falando aqui um pouco das chapas e dos movimentos. E o Corinthians empatou o jogo aqui com um golaço do Marlone de fora Baita da área. puxa. Que me Uma serve. Paulada me na serve. gaveta. Já tentamos. Entrou e fez gol. Todo mundo E, ó, tentou. Todo mundo tentou, Marlone. E agora o Vitória perdeu um gol sem goleiro. Sem um goleiro. cruzamento. Outra, né? O pessoal tá dizendo na internet aqui que sonegaram o pênalti do Vitória já. Sim, teve uma bola na Um mão lance igual do goleiro. Grêmio no final de É, semana. É, do então jogo Aí do- pro Corinthians Olha é pênalti, ali. pro Grêmio não é. Olha ali, cara. Uma falta Olha aí. forte agora do Aí, Juliano. Balbuena. O mesmo lance. Aquela É. bola que dá na mão meio não muito colada no corpo, que nem o lance do Grêmio. Contra Pro Corinthians Flamengo foi e pênalti. Corinthians, né? Pro Grêmio não foi pênalti. Não, e o Todas as rádios falaram que não foi pênalti. Só a gente que falou que foi E o pênalti. Rafael Vaz com a carinha, né? Olhando pro Hever, dando aquela risadinha Aham. safada, Flamengo. né? Uma risadinha Tipo, marota, assim. é, amarela. Aí, Flamengo. Pô, foi pênalti, o professor não deu, né, Aham. o Hever? Tipo assim, Agora, fiz, mas só que não, né? Complicado, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí já pro pessoal e o seu Newton. Manda. Qual é... Conta como é que foi, como é que começou o MGD, qual foi a ideia inicial do início do movimento Grêmio Democrático aí, qual foi o intuito da criação da chapa? E em que momento É. aconteceu, né? A verdade é assim, ó. Eu tenho muitos amigos e além de ter muitos amigos, os meus 2 filhos iam direto comigo no estádio desde pequeno. Levei eles pro estádio e são grandes gremistas. Eles tinham 4, 5 anos quando o Grêmio ganhava tudo. Então era assim um sofrimento horrível depois de ter ganho aquela Libertadores e tal. Nunca mais a gente conseguiu ter. Né, é muito triste de ver uma criança no estádio dizendo assim pra ti, pô, quando é que a gente vai ganhar de novo? Foi muito chato isso assim pra mim, sabe? Aí eu comecei a conversar com alguns amigos, eu particularmente, né? E a gente achou que o Grêmio era muito fechado, né? Como vocês estão vendo hoje que tem toda essa liberdade, mas na época era muito fechado. E resolvemos, pelo entendimento das pessoas, a qualificação das pessoas, que a gente devia começar a se reunir e se apresentar para o Grêmio. Democratizar mesmo. Democratizar. Literalmente democratizar. Isso tem 7 anos, né, Paulo, que a gente está 2009 é registrado o movimento. Nesses 7 anos, só para vocês entenderem, 2009 a gente formou o grupo, nos apresentamos para o Grêmio, a gente tinha já umas 30 ou 40 pessoas reunidas, não existia nenhum grupo que fosse formado só por associados que eu digo das arquibancadas propriamente, sempre tinha alguém que já era da direção, não sei o que, os grupos eram formados por pessoas que já vivenciavam a política do clube. Dissidentes também. Exatamente. E nós formamos esse grupo só de pessoas que não tinham nada a ver com os grupos políticos já existentes. Tivemos a felicidade de, na primeira, em 2010, numa composição onde entrou 100% da chapa, a gente colocou 12 conselheiros porque toda a chapa entrou e todos os 12 que nós indicamos acabaram conselheiros. Então o movimento teve assim um salto assim de 0 para 12 conselheiros em questão de 1 ano. Só para vocês entenderem. Então essa a história do movimento é essa. Agora a gente sempre defendeu e participou muito, mas muito forte mesmo, porque a cláusula de barreira quando a gente entrou era 30%, tá? E através do nosso trabalho e de alguns outros grupos também, né? Porque sozinhos a gente não conseguiríamos passar
com a quantidade de conselheiros necessária para votar as modificações, nesses 6 anos a gente teve uma participação forte, tanto que a cláusula de barreira mudou de 30% para 15%. O que foi um avanço enorme, né? Muita coisa. O nosso nome a gente está fazendo valer. Isso é uma coisa bem importante deixar claro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esses movimentos, eles têm um intuito realmente de sempre querer o melhor pro Grêmio, né? E a ideia do MGD certamente não é diferente. A gente vê que depois que esses movimentos foram criados, o Grêmio teve uma abertura muito maior, né, do contato do torcedor com a presidência, com os vice-presidentes, inclusive na situação de voto mesmo. Eu não sei qual que era a média antes e qual que é a média hoje. O Papaulo falou de 6 a 8 mil pessoas. Vocês não acham que isso ainda é muito pouco? Qual é o trabalho que é feito muito pra pouco, isso melhorar? É muito pouco. É isso que a gente estava tentando falar no início aqui. A gente está convocando as pessoas, porque faz parte da democracia o voto. A gente está convocando que as pessoas participem. Então, o nosso entendimento é que tem que aumentar o número de pessoas, assim como tu está falando, Gabriel. E a gente, onde vai, que tem a oportunidade de ter um microfone à disposição, a gente coloca muito isso. Participem porque é importante. O clube hoje, vocês tiveram a oportunidade, eu estive com vocês lá na sala do presidente. O presidente que a gente tem hoje é um presidente que trabalha com a porta aberta, tá? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Eu passei, nesses 6 anos que eu estou dentro do Grêmio, eu passei por outras 2 gestões, tá? Eu sou um cara veterano, experiente, eu tenho 60 anos, não pode parecer que eu tenho 35, né? Mas tenho 60 anos. Carinha, e aí, 5 não, olha aqui, ó. Carinha de 59. 59 é isso aí, magrinho e tal. Não, aí assim, ó, guris, eu não fui recebido, tá? Eu era o presidente do movimento, a gente tinha 12 conselheiros, não fui recebido nem por Odoni nem por Koff. Sim. Tô falando aqui pra vocês, um cara veterano, conhecido lá dentro, não fui recebido por nenhum dos dois. O presidente Romildo, eu não sei dizer pra vocês quantas vezes eu falei com ele. Vocês viram a relação que eu tenho com ele. Não sou eu que tenho. Ele abre para as pessoas, ele tem esse Grêmio. Formato, entendeu? Ele entende o clube, um clube com a participação de todos, entendeu? Então é uma diferença monstruosa, tá? Eu tenho dito para alguns amigos que agora, depois dessa eleição, se a gente continuar trabalhando como está fazendo, tá? E continuar e conseguir manter o presidente Romildo, que merece ser mantido, tá? Merece ser mantido como presidente, a gente vai entregar o nosso clube para os gremistas, porque nós passamos um período que a gente era dominado por alguns caciques, que tem a sua história, mas passou a vez. Claro, entendeu? Claro. Nós temos que ter, tem que ter iniciativas como essa de vocês aqui, não é porque eu estou aqui, uma iniciativa como pessoas como vocês que querem participar, que querem ajudar, que defendem o nosso Grêmio. Então, nós mantendo o presidente Romildo, ele vai fazer com que o Grêmio efetivamente fique na mão dos seus donos, que os donos do Grêmio são os torcedores do Grêmio. Não tem mais o fulano que é dono que manda sozinho e o Beltrano que é dono que manda sozinho. Sem dúvida, não, sem dúvida. Nós somos aqui grandes defensores do Bolzan, principalmente na situação financeira que o clube se encontrava antes, né? E o clube se encontra hoje. Nós não defendemos movimento político nenhum dentro do Grêmio. Nós não fazemos propaganda para nenhum movimento político. A gente dá abertura, inclusive, para que todos participem e todos venham aqui conhecer a rádio e divulgar o trabalho. O grande detalhe do Grêmio é que o Grêmio esteve muito tempo com uma administração arcaica nas mãos, né? O Grêmio teve vencedores ali como administradores, mas somente isso. Isso só não adianta mais no futebol, né? A gente acredita sempre na mística, claro. Quando o Koff foi eleito, a gente teve aquele brilho no olhar de novo, né? Achando que os títulos voltariam por causa disso. Só isso não adianta. E eu acho que o Bolzan, o que ele está mostrando como administrador é o mais importante. Pensamento estratégico, né? Pensamento estratégico, austeridade financeira no sentido de colocar o Grêmio
nos trilhos dos pagamentos, o Grêmio já não deve mais, bem pelo contrário, o Grêmio tem superávit no seu primeiro semestre de 60 e poucos milhões de reais. Sem a venda do Juliano, né? Sem a venda do Juliano. Isso é uma coisa quase que impensável hoje em dia num clube de futebol. Se a gente pegar os clubes de futebol do meio para cima do Brasil, praticamente todos estão devendo muito. Né? Flamengo, Corinthians, os grandes clubes brasileiros devem muito. O que tu ia falar, Juliano? Acho que o Juliano tinha Não, eu tenho, até vou Samuca. falar. Ah, não, Samuca, então. É, Samuca o Samuca tá- tinha- Tinha duas perguntas, assim, ó. A primeira é como vocês fazem pra cativar mais pessoas pra política, né? Porque é um assunto meio delicado, o pessoal olha, eu torço, só torço, pago. E aí, como é que vocês tentam conquistar? Vão pro interior, visitando consulados, assim? E a outra pergunta é aquela, qual é o tecido de jovens que estão participando do movimento ativamente, assim? Que é bem interessante que o senhor colocou da oxigenação. Não fica me chamando de senhor, pelo amor de Deus, vou me Era sentir... reverência. Não, Chama de obrigado. Newton. Não, pode chamar de Newton que tá É. bem. Não, é assim, ó, o nosso movimento é um movimento, como diz o nome, a gente faz valer exatamente o nosso nome, tá? A nossa porta tá sempre... Como o presidente trabalha, a gente tem um modelo parecido de trabalho. A pessoa que quiser participar está sempre convidada. Nós temos uma sede na Rua Padre Leopoldo Brentano, número 235. É ali A gente tá na volta da arena. Ali. na volta da arena, ao lado da descida da 448. Do lado do viaduto, isso. Isso, lá ao Nossa, lado, na ao lado do verdade. viaduto. Lá a gente tem a nossa churrasqueira, tem um espaço para pessoa que vem do interior. Chegou ali, está sendo bem recebido, tem o banheiro, a pessoa está em casa. E a gente está ali sempre disponível, sempre tem um de nós ali ou mais, aguardando as pessoas e conversando, explicando como é que a gente funciona. E sempre que a gente tem uma reunião, as nossas reuniões são abertas. Nós não temos, a pessoa vai na nossa reunião, não existe uma pessoa que esteve até hoje numa reunião nossa que não teve uma oportunidade de falar. Isso é uma exigência nossa. O cara vai na reunião e ele é Apenas. obrigado a falar. Entendeu? É uma coisa assim, o cara não vai lá, não sai, né? No mínimo tem que se apresentar. Se ele tem medo de falar, se apresenta. É bem assim. Se tiver medo de falar, não vai, né, jovem? Não, Melhor, mas então. mas- Se tá aqui, tem que falar, pô. E Só- vem pra somar no caso, Lógico. né? Isso. Explicar. E a outra pergunta... Então, outra pergunta, né, no caso assim, ó, como é que os jovens estão participando? Não, aí, tá, isso é muito importante. O veterano no grupo somos em, sei lá, 4, 5 talvez. Dos nossos mais de 50, né, Papão? Temos perto de 100 pessoas que contribuem pro funcionamento do grupo. E na sua grande maioria, a média deve andar em torno de 30 e poucos anos. E exatamente, é uma coisa assim, pra gente que é veterano, que é um pouco idealista com relação às coisas, isso eu tenho lá um sem número de filhos emprestados. Sim, é um brilho no olhar até, uma oxigenação. Exatamente, porque a gente através do nosso grupo, nós já oportunizamos muitos jovens, mas muitos jovens mesmo, de ter acesso, aquele tipo de acesso que vocês tiveram lá com o presidente. Quantos deles nunca pensaram em entrar numa área daquelas que vocês tiveram lá? Claro, sem dúvida. Entendeu? E assim nós oportunizamos a todos os nossos. Sim. Todos os nossos participantes, as pessoas que vão lá, eles podem ir. Nós colocamos nas reuniões do conselho, quando não é reunião de conselho, por exemplo, tem reuniões de comissões que trabalham para o conselho, que não são pessoas, não é necessário ser conselheiro, em reuniões de agendas dentro do clube, de alguma comissão, de alguma outra coisa, sempre é oportunizado para as pessoas participar. E temos, assim, a felicidade, né, de ter pessoas muito qualificadas que se aproximaram, né, e hoje são muito reconhecidas dentro do clube. Olha a injeção em Gabriel, Mário, Fergus e Juliano, que dá de gremismo. Tu tocar no presidente, tu olhar o trono do presidente, assim, olha, é demais, assim, ó. É uma renovação de vida. Nossa, pra mim, assim, ó, pá, coisa de criança. Porque, meu Deus, Pra nós Juliano, foi uma ele me coisa muito diferente, porque nós começamos há muito pouco tempo, né? Nós viemos da arquibancada há muito pouco tempo. Isso pra gente era impensável, né? Nós termos uma rádio pra falar de Grêmio, hoje você é a 6ª rádio mais ouvida do Rio Grande do Sul no quesito esporte. Isso pra gente, além de gratificante, é emocionante até, porque nós somos... E é um número muito expressivo, né, Gabriel? Porque as nossas concorrentes, por assim dizer,
tem aí mais de 30 anos de mercado, né? Sem dúvida. Estão em FM, estão em AM. 30, até- 60, até- 90 até, Mário. Até o pessoal da Rádio Galera, né? O pessoal da Sim. web, que tá aí 18 anos no mercado. E, pô, tu vê nós aí em 8 meses de projeto, que a É. gente vai fazer 8 meses. Estamos aí em 6º lugar. A Rádio Gaúcha tem 80 anos, né? Isso, ia dizer. Uma ia rádio dizer. com 80 anos. Só isso. Então tem Eu fui toda essa querido questão. falando 30. É. Até, Tu ia fazer uma pergunta, Juliano Eu Brito. ia fazer, não, eu quero dar uma notícia aqui bacana, entendeu? Aproveitando o gancho da rádio, essa coisa toda, e o que ela nos possibilita, né? Conhecer ídolos nossos, enfim, jogadores e pessoas envolvidas com o Grêmio, que a gente jamais ia imaginar sentar na frente, poder falar e E conversar. aqui a gente realmente Foda trata como ídolo, né? Como ídolo, Não pô, é- os não caras é- chegam aqui e se sentem... não é Não é amendoim. teatro. Não é amendoim. teatro. Tem pipoca. jogador que já veio aqui que já disse, pô, cara, eu fiquei com vergonha aqui porque vocês me trataram assim de um jeito, né? E a gente trata super bem mesmo, porque a gente sabe que as outras rádios muitas vezes dão porrada nos caras ou não tratam os caras como tem que tratar. Essa é a diferença de ser uma rádio de gremista, De gremista. para gremista. Então, O- assim, aí a notícia que eu queria dar é a seguinte, que amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente vai fazer um programa especial direto lá com o Baidec, lá no escritório Lá no dele. Direto do escritório do Baidec. escritório, Lá no o Prédio Baidex está Belas. abrindo as portas pra gente. E amanhã, a partir das 18 horas, um programa muito especial, porque terça-feira a gente não tem programa, Não tem né? É o dia programa, que a gente tira aí uma folga pra nós, mas não vamos trabalhar amanhã, né, Não, gurizada? não, e Porque amanhã é o oportunizou- Baidec, né? Importante registrar também, deixar um abraço pro Dyson, que ele que fez todo esse meio de campo aí, vai estar junto com a gente amanhã. Vai lembrar até da primeira vez, do dia que nasceu Opa. o Baidec. Vai lembrar de tudo, né, cara? Não, Da amanhã primeira vai ser um, vez. Eu vai lembrar ser da um primeira programa... Calma, deixa eu molhar o Amanhã bico. vai ser um programa memorável. Deixa eu molhar o bico aí, A gente cara. convida todo mundo. Não sei se vai ter live no Face. Ainda tô pensando se a gente, né, vamos fazer ou não. Mas convido todo mundo. Quem não tem o aplicativo, corre, baixa o pessoal do vídeo. Baixa o aplicativo a partir das 18 horas, que é bem na hora que a galera tá saindo do trabalho. Bota aí na rádio Grêmio Pachola, que vai ser um programa memorável. Repito, diretamente do escritório do Baidec. Cara, isso é uma honra pra nós, porque o cara nem nos conhece, né? E tá ali abrindo as portas do escritório dele pra fazer lá. Vamos jogar fora de casa amanhã, né? E vai ser um baita programa, vai estar o Dyson junto, então muita informação, muita história. Vai ser um programa emocionante. Vai ser. Observação do Dyson, sem atrasos. Sem atraso. Já deu a dica. Já Fica deu a dica. Juliano, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Vamos Vai fazer aí nosso dos primeiro nossos, intervalo. dos Eu nossos... quero falar um pouquinho mais que é da Limpa Max. Eu tava falando com o Jorge aqui, ele ficou todo faceiro que ele ouviu, Claro. né? E pra quem não sabe, pessoal, a Limpa Max, tá? É uma empresa que faz limpezas em carpetes a seco, né? Em todo tipo de carpete, né? Então ela é especializada em limpeza e higienização de carpetes, estofados, colchões, tapetes, limpeza e hidratação de couros, né? Boa. Então o Jorge tem aqui a empresa localizada aqui em Porto Alegre. Tá abrindo aí mais outras empresas também, outras filiais. Inclusive parece que uma até lá na fronteira que ele comentou com a gente. Isso. Talvez ele vai abrir para aqueles lados, né? Então assim, eles têm um orçamento gratuito, é só o pessoal ligar ou dar uma passadinha lá. E o interessante é telefonar mesmo para eles no 30950430, né? 30950430 e pedir um orçamento lá gratuito com o pessoal da Limpa Max. O site é o limpamax.com.br. Fala, Samuca. E eu garanto aos ouvintes que você fazer um orçamento na Limpa Max vai sair mais barato do que o tratamento com renite, sinusite que um sofá sujo lhe dá. Ó, Experiência certamente. própria. Vamos, Falou o cara da enfermagem aqui, o Samuel. jovem. Vamos fazer um intervalo, tem o nome de Box Inteligência Imobiliária. Pensou em comprar o seu primeiro AP no Minha Casa Minha Vida, especializado em Minha Casa Minha Vida, é com o pessoal da Box aqui de Canoas. E também pensou em comprar aquela tua caranga, a gente já sai com caranga e AP, é com o pessoal da Pensicar Multimarcas, Pensicar com C, né? Quando o Corinthians faz aí 2-1, O vira Corinthians jogo. virou, mas na minha opinião estava impedido. Não, eu pra acho que cima do não. Eu Vitória. até pensei que tinha anulado o gol. Mas Não, eu ele acho que não não estava anulou. impedido. Não, Na mas minha foi opinião legal. tava. Eu vi ali o A jogador tua que foi opinião não conta pra mim. desculpa. O lançamento pro jogador que faz o cruzamento pra dentro da área, na minha opinião, tá impedido, mas vamos pro intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Cara, é incrível que o tapete que tá o gramado do Corinthians, né? Tá muito bonito. Eu já tava indo com a trilha aqui, jovem. Tchau. Voltando então para a segunda parte do nosso Papo Pachola de hoje, a conversa de arquibancada aqui tá boa, vamos continuar com ela. Esse que é um programa programa da Grenal, né? Converte arquibancada. É verdade, é É. verdade. Pessoal da Grenal. É verdade. Até no que a gente estava falando antes, aquela reunião lá que o seu Newton conseguiu pra gente, junto com o presidente, né? Sim. O Newton. Antes eu vou fazer o merchan, de falar da reunião e tal.
Posso? reclama. Pode, Juliano. Deve. Obrigado, Fábio. Quase dei a mão pro Fábio aqui. O Fábio já tá meio bêbado, né? Tá querendo me dar a mão. Ouviu isso, Dyson? É o momento calabresa do João Nescau Brito. aí, né? Momento calabresa tomando esse calzinho todinho, né? Boa, É. falando Fala, nisso, Juliano Brito. a Falar em cerveja excelente, todinho- né? Do rapaz que veio hoje, o Cássio, mandar um abraço pra ele. Bota lá, Samuel. Uma garrafa por uma lá. Coloca lá, porque a cerveja é vasta. Todas. Gabriel, pronúncia em inglês, por favor. Bug Beer. Bug Beer. Estamos aguardando mais, já acabou. Já acabou, viu, Cássio? Pode chegar aí, senta aí, participa do programa. Né? Gostei muito dessa aqui de bacon, cara. Boa. Pô, diferente, De né? bacon. Uma ceva com bacon. cara. Olha só. Ela tem bacon na fermentação. A chumbada gostou da... O chumbado. Foi tu que se colocou esse apelido, jovem. Não Desculpa. fui eu, cara. Ah, não foi? Como é que foi, Gabriel? Foi ele. Foi ele. tu. Chumbada e Tá, boia vamos louca. fazer um Foi merchan tu. aqui, então. Vamos Chumbada. parar com isso aí de apelido. Chumbada e vamos fazer boia um louca. É o merchan. chumbado e boia louca. Boia louca, mano. Chumbada. Vamos fazer o merchan, então, nossa segunda parte do Papo Pachola hoje com o pessoal do MGD. Afinal, somos todos Grêmio, fazendo já uma alusão ao novo slogan aí da chapa. E em oferecimento de ponto do eletrônico, o Gabuga Lanches, tá lá a placa do cidadão do Gabuga Lanches. Melhor X de Canoas, que é a terra do X, 3465-1610. Print Paper Online, né, Gráfica Expressa, Pistache Surf Shop, Universo Estampa, Criatividade Estampada, Osaka Sushi e Temaqueria, Super Dente Clínica Odontológica, Porto Executivo e Transporte Executivo de qualidade e segurança, Pensicar Multimarcas, Limpa Maxi do nosso querido amigo Jorge, Box Inteligência Imobiliária e Net, o mundo é dos nets, né, Gabriel? Ligue 21 26 7520, contrate a melhor TV por assinatura do país, porque ela não cai. É isso aí. Ela não cai, mas tem um clube de vermelho aí que vai cair esse ano, cair João. esse Nem a net vai segurar eles. Nem a net Nem a segura. Os caras Aí estão. a Net, boa, Fábio. Cara, eu tava falando merchan com forte o... da Net. Eu tava falando com o Thiago Greco lá do canal Catimbeiro. Tava dando Neutro. parabéns. Neutro. Tava falando parabéns. Tava falando Meu. dando parabéns O pra ele Thiagão é porque... neutro, cara. O Thiago consegue, Porque o cara. trabalho dele realmente é muito bom, tanto pro Grêmio quanto pro Inter, né? Realmente é muito bom. E aí ele fez um post no Twitter falando que... Porque naquele vídeo dele, até convido aí o pessoal, os gremistas, a dar uma olhada, porque é muito engraçado. Psicólogo. Dentro do vídeo dele, tem o momento do pênalti. O cara E, cara, o estádio lá deles, lá o aterro, tá... O pessoal achando que já comemorando a vitória. E o Pouco Pica lá bota pra fora, como pouco ruim que é. Pouca mira. Pouco pipoca. Pouca mira. Pouca mira. Bota pra fora e ele se encosta num rapaz assim, ô meu. E o cara chega a estar com o beicinho Parece o tremendo. Paulão, cara, né? Parece o Paulão, né? Tremendo assim, chorando. E aí o Thiago começa a consolar ele, meu. Ô, velho, na boa, eu comecei a rir. Eu não fiquei com nenhuma pena do rapaz. Nem eu. Nenhuma, Eu pensei nenhuma, né, assim, nenhuma. eu tenho mais aqui, né? Não fiquei com pena. A melhor parte é quando o Thiago olha pra ele e fala assim, ó, segurando as lágrimas. Bah, daí ele desanda. É a deixa que ele precisava pra chorar, né? Porque os brasileiros vão aos jogos aí pra Sua desopilar válvula de a escape. semana, não sei o que. Aí chega nessa Chega merda aqui. desse jogo aqui. E faz esta merda. Bota a bola pra fora. Nós que temos bons administradores aqui e participantes de movimentos políticos também, que eu acho que é uma coisa muito importante para um clube. Qual é, na opinião de vocês, o montante de agora eu vou falar uma palavra meio, né? Qual é o montante de cagadas que faz com que o clube esteja na situação que tá o globalizado? Longo silêncio. Um deixou pro outro, um deixou pra um. Não, tem que cuidar pra não falar Estão pensando. o que não é devido, É. digamos. Aqui Não, pode. Na todo verdade, lugar é vocês assim, ó, podem vamos dizer, a vizinhança lá, eles tiveram uma evolução durante um período. A vizinhança. Adorei. E agora caíram num retrocesso, sinceramente, caíram A num mentira retrocesso. acabou. Tu não pode falar, mas eu posso falar. É, A não, mentira Em acabou. Abu Dhabi. Desde Abu Dhabi. verdade, Não, Dabi. eles sinceramente assim cometeram um grande erro quando elegeram esse último presidente deles. Pois é, eu ia falar. Erro E- pra eles, né? Acerto E pra não, nós. viu, Mário? pra nós. O retrocesso que o Capistani tá falando é a eleição do Pífero, né? Porque esse cara realmente, Pífio. ele eu vou dar minha opinião agora aqui. Essa opinião não é a opinião da Rádio Pachola, é a Ele é um opinião tosco, né, cara? do Na Gabriel. realmente. Todo mundo acha ele um tosco aqui na rádio. É isso, ele é tosco. um cara arrogante e esse tipo de pessoa Modelo completamente ultrapassado de gestão. exato, exatamente. Esse tipo de pessoa Taylor não e merece estar à frente de um clube médio como é o Inter, É. né? O Inter é um clube médio.
do futebol brasileiro, tá crescendo aí, Tá cresceu nos virando, últimos tá um anos. Goiás com grife hoje. Isso, Tu vai ver a escalação, é um Tentou Goiás. não é crescer, mais um Avaí. ele teve a chance de crescer entre 2006 e Não, 2010. você sabe que eu tô brincando, que eu tô zoando, mas realmente... Logo, logo passa o Chapecoense. Exatamente. Se trabalhar direitinho, passa. Passa. né? Não, Mas não falando- tá trabalhando direitinho. Falando a verdade, né? Tirando as brincadeiras e a corneta sadia aqui da dupla Grenal, obviamente o Inter é um clube grande, né? Só que esse cara é um imbecil, velho. Na boa, na minha opinião. Pelo amor de Deus. E que bom que ele se elegeu. Que fique. Que bom que os torcedores, porque ele não tá lá sozinho. É, Ele não simplesmente pegou a chave da porta da presidência, ó, sou o presidente, acabou. Alguém colocou ele lá. E é tão somente por causa dos erros de gestão dele que eu vejo na minha humilde opinião, que o Inter tem um time tão ruim. O time do Inter é muito ruim. E esses dias a gente colocou no quadro aqui pra não esquecer o time do Inter. A gente anotou aqui todos os jogadores. E, cara, a escalação do Goiás da Série B é melhor. É uma coisa E espetacular, lembrando que o velho. time do Inter é um time muito caro ainda, né? Além disso, é caro. Né? Aí já é mais uma Amém. parte da incompetência do gestor deles, né? Pois é. Para meu conhecimento, viu, Gabriel? Assim, o pior dos últimos 15 anos deles. Pois é. Tô te falando assim. Eu não- de eu quem- Mas a gente olha, lembra eu que sou um o bom observador. futebol é difícil tu ser regular. Sim. E se vive de picos e baixos, né? Sim. E eles tiveram o auge deles e consequência foi um milagre pra eles, né? Nasceram Isso em não vai 2000 acontecer nos próximos 200 anos. Nasceram em 2006 Tão e morreram voltando- em 2010. Estão voltando pro local de origem deles, que nem tu disse, é um time médio, né? Pois E é. consequência da gestão do presidente Pífero, que pelo que eu converso com as pessoas que são coloradas, nunca houve um arrependimento tão grande Tem eleição nesse em ano. eleger ele. Pois é, mas ele foi eleito por causa de alguém, né? Alguém encabeçou a chapa É que, dele. na verdade, Alguém não, ele começou- muitos, né? Ah. Muitos. É que na verdade ele veio com aquela história do campeão voltou e tal, mas ele ganhou na carona do Fernando Carvalho os grandes títulos. Pois do Inter. é. E ele veio com esse papo de, né? E Eles estão vem de apavorados, mas- sequências de erros de Eles contratação, estão de apavorados. gestão. Azar deles. Essa troca Problema toda de deles. técnico que eles fizeram, aquilo ali foi um O fiasco, Argel né? pequenou muito o Inter, cara. Deram carta branca pra ele, ó, negão, É. tu contrata o Inter. Cara, ele trouxe o Marcel. Inter, E o o Argel caiu já, né? globalizado- Caiu? Já caiu do Figueirense. O globalizado fez tudo errado a partir do momento que o cara se elege, né, ganha a presidência e escanteia o Abel, dizendo que era o Tite, o técnico, Aham. e o Tite fecha com o Corinthians. Deu. Aí, Ali não, já começou e nesse tudo, meio toda tempo, a cagada. moral, e nesse né? meio tempo Tragam ele umas queimou, caixas de som. Não, e nesse meio tempo ele queimou o Mano, ele queimou o Roth. Não, ele queimou todo mundo. pudesse- Queimou todo Que mundo. gestor é esse que Ele é diz pirado, que cara. queria um técnico, né? Por ter a proximidade com o Grêmio e Queimou tudo todo mais. É um mundo, cara cara. Não, e tem outra, e agora ele demitiu o vice-futebol dele, era tudo. Ele era o presidente vice-futebol, o cara que vende o picolé. gerente o cara de que faz o marketing, era o cafezinho, bilheteiro. Ele é Diz tudo, que tá cara. E era o pintando caixa a cabeça dois. do campo lá agora. Caixa dois. Temos um ouvinte aqui, Opa! o nome dele é... Eu não sei se vocês conhecem ele, e eu vou ler tudo que ele escreveu. Vamos ver. O nome dele é de Juan Fernandes. Ah, eu ia falar isso agora Nossa, aqui. parecia- Eu vou falar assim, ó, abre aspas. Pague o Paysandu, abre aspas. Primeiro lugar. Mentira é essa opinião de vocês. Mentira é o time de vocês se achar grande. Tomar no cu. Eu ainda fico escutando só pra me estressar. Diz pro Gabriel que médio é o cu dele. Fecha aspas. Ô, de de Juan. Juan Fernandes, Ô, de Juan, em questão... agosto de Ô, 2016. de Juan, em questão de cu, o meu é médio e o teu é grande. Beijo pra ti. Regra de 3 básicas, Mário Godoy. Ele tá 30 brabo aqui, meu. Ele tá Tri- brabo aqui. Ah, ele tá 39 aqui, ele tá é 100, bravo aqui, tá comigo 4 é aqui também. X. X Não, é agora, 10%. agora falando sério, eu sou um cara que... eu sou contratado aqui na rádio, né? Pra analisar futebol. Me disseram isso um dia. Porra, mas não tinha outro? Não É tinha isso aí, outro. time. Porra. Me Disseram. contrataram. E a minha opinião é que, claro, os erros de gestão, eles levam ao que tá acontecendo lá. E o time é muito ruim. E eu falo isso desde janeiro. É verdade. Eu falo desde janeiro. Eu falo que o Grêmio tem condições de ser campeão brasileiro porque o Grêmio tem um trabalho, quase 2 anos de trabalho sendo feito pelo mesmo treinador, jogadores de qualidade. Falta um pouco de sangue, falta para uma Libertadores, falta. Tem algumas coisas que faltam no Grêmio, mas para um campeonato de pontos corridos eu vejo o Grêmio como um postulante ao título. E falo mais, vejo o Grêmio como o principal postulante ao título. E vejo o Inter como um time a ser rebaixado desde o início do campeonato. Falei isso em janeiro.
tiveram um respiro ali no início do Brasileiro. E a gente falou aqui, né, que o Inter acabou tendo esses 5 jogos aí de respiro no início do campeonato, porque o Grêmio deixou isso, porque o Grêmio... O Santa Cruz teve também. Também. O Leicester brasileiro. Mas o Grêmio possibilitou a eles ganharem o Gauchão e isso realmente deu uma vida. Uma vida pra eles. O que salva eles foram aqueles 13 em 15. É o que Exato, está salvando eles. exato. E o que mais salva, na verdade, foram os 9 aqueles, né? Contra Santos, contra São Paulo e contra o Sport do gol contra aqui. Ele foi demais. Isso, exatamente. Nunca mais. Agora vamos ver de novo. Só gol na Parar de xiripa. falar agora do Sport isso aí. Clube, né? Já falamos bastante, a gente tem que falar um pouquinho mal deles, né? Porque eles estão muito arrogantes. Estão arrogantes demais. De rua é prova Notícias. viva disso. E essa arrogância vai acabar logo, vai acabar ao fim do Campeonato Brasileiro, essa arrogância vai virar tristeza, e a tristeza vai virar desespero. Já tem Porque- torcedor botando fogo em camiseta? Já. Postei lá na página Até porque nossa a hoje de alegria manhã. hoje é a tristeza de E amanhã. O cara pegou 7 camisetas do Globalizado, todas da Nike. Tinha uns R$2.000 ali de camiseta. E botou fogo. Eu vi a Dá foto. pra mandar um abraço aí, guris? Vamos lá, É, vamos mas lá. não, Manda lá, dois. Manda um não, E manda eu quero vários. botar vários. uma não, coisa vamos mandar na pra- pauta e perguntar Não, um assim, ó, negócio Dá pra pra eles fazer, depois. antes do Newton fazer um abraço, eu quero fazer Dois. uma crítica. Vai embora. Tem que, Fácil. tem que nos avisar quando entrar a foto principal da live, porque eu tô olhando aqui, cara, tá eu agarrado numa garrafa de cerveja. Aí, o pessoal que tá assistindo lá, pessoal, foi a ocasião só, não é isso aí todo. Não Eu foi só um as peguei pra mostrar pra vocês também, galera. Milton, por Ó, favor. mandou um abraço pra vocês todos, o Gabriel Cabistani. Aí, ó. Ô, Gabriel. Um abraço Tá na pro audiência Gabriel. aqui. E mandou aqui a foto que o Paulo tá reclamando. Foi o professor, doutor Jorge Pimentel, que está lá em Rio Grande. Ele faz parte do MGD E e conselheiro do prestigiando a nossa audiência aqui. show de Forte Olha, abraço pra também. eles aí. Obrigado Eu pela quero, audiência. eu quero fazer top. uma pergunta pra eles que eu acho que é importante, que todo associado, torcedor, gosta de saber. Como funciona o processo eleitoral, agora que tá chegando perto da eleição, né? Como funciona, como se compõem as chapas, como funciona esse negócio de, a chapa tal vai vir com a chapa tal, quem pode ser conselheiro, quem não pode, como é que funciona esse processo todo? Na verdade, assim, ó, Pro pessoal ter um entendimento É. do dia da eleição, e como é que é. também pra Paulo a idade, no caso. Porque tem aquele pessoal, o fulano é sócio desde que nasceu, mas qual é a idade pra postular uma cadeira? se eu não me engano, assim, ó, pra postular é a mesma de poder votar, certo? Eu não sei se talvez pra ser considerado tem que ser maior de idade. 18. Tem que ser 18 É, só anos. que pra votar, mesmo que tu tenha título desde os teus 2 anos, pra votar, se eu não me engano, é acima dos 16. Pra votar. Ele- Não, é É acima dos 16, ele é, 16 acima, anos. é parecido com a lei eleitoral. É. Pra votar, Beleza. 2 anos de sócio ativo, pra ser conselheiro, 5 anos de sócio ativo. Sendo que pra ser candidato, tu é obrigado a estar em uma chapa, certo? Tem grupos aí que estão defendendo que nós não somos grupos políticos, nós não participamos de movimento, nós simplesmente juntamos torcedores. Isso é um movimento e isso é um grupo político. No momento Estados que tu Unidos, monta uma assim, né? chapa, É. tu monta um grupo político, certo? Mas assim, ó, hoje o nosso grupo está composto por 8 movimentos, certo? Que é o Grêmio Unido, o Grêmio Sempre, o Grêmio Menino Deus, o Grêmio Imortal, o Grêmio Sem Fronteiras, o Vem Pro Grêmio, o Grêmio Democrático e o Multicampeão, certo? Existe do outro lado, pelo que a gente está acompanhando por questão de mídia, porque tu não sabe, ainda não está aberto as eleições, é composto por outros 5 movimentos. E deixa eu lembrar aqui, é o Grêmio Novo, é o Nação Tricolor, Grêmio Independente. o Grêmio Independente, que é o MGI, os Sócios Livres e o Grêmio Vencedor. Dizem que esses 5 estão juntos para compor uma nova chapa. Existe o Grêmio do Prata, que como sempre vem sozinho, e também tem essa quarta via, que seria esse grupo que se dizem que não são políticos de movimentos, porém tem vários membros de vários movimentos que estão dentro daquilo ali, que vão se dizer que não tem movimento e vão dizer que não tem vínculo nenhum, onde tem ex-presidente talvez, onde tenha grupos políticos, inclusive o líder maior é um político que é o próprio Derlei, né? Então acreditamos que vai ter quatro grandes chapas ali pra disputar. Pois é, Quatro essa aí que eu ia te candidatos. perguntar Isso, agora. 4 chapas com 180 candidatos cada uma. Só pra Mas digo a presidência. comple- Cada não. chapa lança um candidato. Não. Isso é chapa como se fosse pro Conselho. legislativo, pro conselho. O Entendeu? que- São 4 Depois que tu chapas. elege do conselho que vem a... Depois que elege Tá. o conselho, vai São ser duas feita uma eleições eleição separadas. para fazer a eleição da mesa diretora do conselho e posteriormente qualquer movimento, qualquer cidadão que tenha mais de 10 anos
e consiga compor os seus 6 vice-presidentes, pode lançar candidato a presidente do Grêmio. Aí tem que passar pela eleição prévia do conselho, para que tenha um mínimo de votos para que consiga ir pro pátio. Mas é uma eleição você posterior, já tem né? ideia de alguma coisa de nomes de candidatos? Tirando o Bolzan, que óbvio vai ser. Deixa eu o Newton só tem melhor completar pra falar a Claro, resposta da claro. pergunta Claro. que foi feita. É assim, ó. Como é que se compõem as chapas, né? No momento, o que a gente tem? Nós temos os grupos que o Paulo elencou aqui, e que são alinhados ou estão a favor do presidente Romildo. Isso tem que deixar bem claro. É isso aí. Isso é uma coisa necessária de deixar bem claro. Sim. É a chapa de nome Juntos Somos Somos Grêmio. Grêmio. Essa chapa chapa composta por 8 movimentos é a chapa da situação. É a chapa da situação que o presidente apoia. É. Aí nós temos uma oposição declarada. É, isso Oposição declarada, né? Que é composta por co- 5 composta movimentos. por cinco movimentos, que é o Já MGI, os Sócios Livres, o Nação, O Grêmio Novo, o Grêmio Novo e o Grêmio Vencedor. Vencedor. E esses grupos compõem a oposição ao presidente Romildo. Bem claro isso, tá? Tem que ficar bem E a claro. oposição nossa. Tem essa outra chapa aí que é um grupo que é contra os grupos, então é uma coisa meio surreal. É um grupo contra os grupos. Não, eles formaram um grupo pra contrariar os grupos. Seria Então, semelhante tu se querer alguém ser tem candidato, explicação- mas tu não Aí- participa de. É. Tu é contra ter partido político para que tu seja candidato a vereador ou prefeito, Sim. mas aí então tu é contra partido, mas tu monta o partido só para concorrer. É, um negócio muito, Eleição muito- americana, né? É Eleição muito americana. não estranho tem, o não negócio é nem porque democratas e por nem isso, republicano, mas eu venho como. Isso. Esse é aí um mais ou menos grupo isso. político formado por várias pessoas que saíram dos grupos políticos, liderados por um político profissional. Entenderam aí? Exatamente isso. Hã? Se a rádio é aberta, Argel né? Fux. É um negócio. Aham, Esse baixinho. discurso aí é meio complicado. É. Mas é bem isso aí. Ah, Estamos procurando uma definição melhor em português, Claro. aí, mas a língua tá Em meio- relação a nomes, já tá pingando alguns nomes, já tem alguns nomes pingando aí, por exemplo, da chapa tal, acho que depois que aconteceu a eleição do conselho, acho que vai pintar o fulano, acho que vai pintar o outro. Já tem alguma coisa? Candidato. Não, Vai Candidatos a depender presidente. muito da eleição do do conselho. conselho. Vai Mas- depender muito por quê? Porque são necessários 60 votos no conselho para alguém Passar poder a cláusula de passar barreira no voto. interna. Para poder E- passar para, vamos dizer assim, ele vai se candidatar contra o presidente Romildo. Isso. Não existe outra alternativa, entendeu? Então, é o dos- Romildo contra a Isso. oposição. E dos 300 conselheiros, esse nome tem que ter no mínimo 60 conselheiros que votem nele para que ele consiga ir pro voto do sócio. Então daqui a pouco pode acontecer de repente Pode acontecer de não haver de não oposição. haver oposição. Isso. Entendeu? Ah, Aí isso depende sim. do nosso sócio entender se a, Se o se a sócio- gestão do presidente digamos- Romildo tá boa, não vota na oposição. tá digamos bem claro, se, bom. Claro. se o sócio acredita que a gestão do Romildo está boa e querem dar sequência, continue nos apoiando, votando na chapa Juntos Somos Grêmio, que automaticamente o Romildo vai ser único dentro do conselho. Vai ser pra- eleito por aclamação. E Sim. automaticamente nem tem voto do pátio, ele já continua mantendo a gestão por mais 3 anos para fazer o Grêmio realmente vencedor, né? Agora mudou pra 3 anos, né? Isso. Mudou para 3 anos. 3 Pra anos. 3 anos, pô, O Corinthians Daqui 3 venceu anos. então o Vitória por 2-1 com Um gol do oxigêniozinho pra eles, né? um gol duvidoso, 37 pontos, ultrapassaram o Grêmio, foram a terceiro lugar. O Grêmio tá em sexto agora no campeonato, Um com, jogo pon- a menos. com pontuação de quarto, com um jogo a menos, é bom salientar. O Grêmio fica a 4 pontos já distante do sétimo colocado ali. Então o Grêmio já descolou bem e o Palmeiras descolou um pouco do Grêmio, tá com 40, mas tem um jogo a menos o Grêmio, então isso é importante. E esse bolo da frente, eu acho que vai assim até o final, cara. Se Vai. for Vai, botar vai assim. sim. E o Acho jogo que do vai ser Grêmio com o pegado. Palmeiras é daqui a duas semanas aqui, né? É Ou o de Galo, setembro é o aqui. Galo aqui, É. depois pega fora o Atlético Paranaense aqui também. E eu acho que o Palmeiras aqui, né? nessa- Palmeiras acho que é aqui, Atlético Mineiro aqui. É, no domingo próximo Atlético jogo, Mineiro. Não, Olha, não. ó. Atlético Paranaense agora, Mas é quarta Copa do Brasil. Brasil, fora. Atlético Mineiro em casa. Em casa. Depois Atlético Paranaense aqui, o jogo da volta da Copa do Brasil, não. Não, o jogo Não, da não, Copa não, do esse é dia Brasil 20, é daqui dia a um mês. 21 de setembro. Ah, setembro. tá. Então no É meio da depois. semana que vem a gente joga fora. E o jogo do Sim. débito dia 4 de setembro. 4 de setembro, 4 de setembro, Palmeiras. volta Botafogo. contra o Botafogo. Eu Dessa acho que é o falta Curi- do- eu vai ser acho o que é jogo o- junto com a seleção. eu acho que é o Curitiba fora. Curitiba fora. Depois Isso, a gente e pega nós- o... nós- Curitiba é 7 de setembro. 7 de setembro, quarta-feira, nós vamos a Curitiba Estaremos já. lá. Show de bola, show de bola. Nós E aí? estaremos aqui no estúdio, né? Nós vamos levantar Grêmio a e bandeira Atlético- do Pachola lá. Grêmio e aí, Atlético boa. Mineiro, dia 28 de agosto. Dia 4 de setembro, Botafogo e Flamengo. Botafogo e Grêmio. E Grêmio, desculpa. Opa! Tô com um Flamengo na cabeça. É, Errou! errou.
É um errinho clássico. Um joguinho que podia ter no mínimo empatado. mas Sessão enfim. abraços, jovem. 22h04. Já passamos, inclusive, vontade do de nosso... ficar Vocês não abraço, comentaram a convocação do Tite, graças Eu ia a dizer Deus. a notícia, Pois é. Graças a Deus ele não convocou nem o Luan, nem o Wallace, muito bom. nem Mas o tá com o cara do Jeromel. Roger, O né? Tite, Ter ele é ligado um pra ele. gentleman, né, cara? É. E ele é um gentleman, ele com certeza pensou nisso. É um momento aí do campeonato, início de segundo turno. Assim como ele não desfalcou o Grêmio, também não desfalcou outras equipes. Ele foi um cara que foi, na minha opinião, foi Gentleman. um gentleman. Só o Santos, ele desfalca com 2 jogadores. Pois né? é, O Lucas e- Lima e o Gabigol. Gabigol. É, E pro meu ponto de vista é muito bom, porque dentro do elenco do todo do campeonato, que é um campeonato longo, cansativo, que requer um plantel grande, Sim. o Atlético Mineiro e o Santos são os dois, na minha Aliás, visão, mais plantel. Quem é tem, que foi do Galo? e o Galo, o nosso jogo é Rafael contra Carioca. o Galo agora no Isso. domingo, né? O Galo ganhou de 1x0 contra o Atlético Paranaense. Gol do Robinho de pênalti. Ontem. Robinho É. de pênalti. Robinho. O Galo tá Pra com mim, time, poderia olha, o Galo estar vai- nessa convocação aí, o Robinho. Mas aqui em casa o Galo não se cria. Vai tomar do Grêmio aqui. O Grêmio atropela todos os grandes, E né? a O gente Grêmio está tem... acreditando que tenha o público semelhante ao Contra que o teve o Corinthians. Corinthians, entre 45 e 50 mil Ah, seria torcedores. demais. E a Rádio Pachola mobilizando e chamando o torcedor Sim, para ir pra sempre, arena, né? Sem dúvida. Estaremos lá. Sempre, Sempre. coloca quando tem promoção, pede Sempre. pro pessoal comparecer, lotar o Sempre. estádio, que é importante, né? Tiagão lá, sempre junto, Sempre junto. né? Vai daí o Fábio Fergotz. Teus abraços. Deixar um abraço geral para nossos ouvintes e os espectadores aí do Facebook, o pessoal. Agradecer a presença do Paulo aqui, do seu Newton, né? Esclarecendo as dúvidas. Seu Newton, que Newton. educação Seu desse Newton, menino. 28ª vez, né? Que menino educado, cara. Seu Newton. Vai daí, Fábio. E Nem parece o vou, Fábio. Vou deixar passar. É o Nem diplomata, o Fábio é o O cara nem diplomata da parece. Pachola, pra você ter uma ideia. E deixar um abraço geral pro pessoal aí. Eles esclareceram bastante dúvidas aí sobre a parte de eleição. Pessoal que tem dúvida ainda na votação. Nós vamos disponibilizar o vídeo ali que foi feito por eles, Show. né? O Mário Show. vai colocar ali na nossa fanpage pro Vamos pessoal dar uma olhada ali, ver como é que faz pra votar, tudo que precisa certinho, né? E vamos especular aí, vamos se informar sobre as chapas, a chapa de momento hoje do Grêmio, a oposição, tudo. É muito E importante, né, decidir Fábio? o que é que vão muito fazer, importante né? se informar. Então não vai na afobação ali de eu não gosto do Bolsonaro e vou votar no outro cara. Olha, pega, vê o que é que eles estão propondo tudo certinho e a partir daí tu compõe o teu voto, né? Mas é isso aí, deixar um abraço geral pro pessoal, agradecer Show. a todo mundo na mesa aqui. Eu toco pro Juliano Prito. Eu, ao invés de deixar abraços hoje, eu vou falar inclusive do Baidec amanhã. Então, a partir das 6 a gente vai estar lá no escritório do Baidec com um programa especial, né? Ele contando sobre a carreira dele, junto com o Dyson, vai estar bem bacana, porque o Dyson, pra quem não conhece ele é um historiador do Grêmio, é um cara que é um fenômeno, ele sabe mais de 2.000 resultados de jogos do Grêmio de cabeça, é um troço maluco, assim, de tu falar com ele, né? O pessoal que vem aí, ele tá junto, surpreende das coisas que ele fala. Pra vocês terem uma ideia, se ele tivesse aqui, vocês falassem pra ele a data do aniversário de vocês, O casamento, assim, o primeiro filho. isso, se tivesse algum jogo do Grêmio nessa data, ele ia dizer o placar do jogo, a escalação dos dois times, é um troço maluco, assim. Que legal. E sem notebook. Sem notebook. Não, ele, sem nada. Parece sem gremista, né? ele é o nosso plantão. Um pouco gremista. E Nosso outra coisa é plantão. engraçado porque ele lembra do contexto da partida. O que estava Tava acontecendo. nublado, se teve greve do ônibus, se teve... ele A lembra, taxa de consigo lembrar juros de dois daquele ou dia três. estava tanto. É. O dólar havia caído. É. ele lembra de tudo. E eu quero deixar aqui rapidinho, Salário falar as mínimo. notícias de última hora do Grêmio, que no fim a gente acabou pulando aqui, né? E não foi pra pauta, porque o programa hoje foi diferente também, tava o pessoal aí do MGD esclarecendo um monte de dúvida nossa. Então assim, o Samuel até que fez, o nosso produtor, o Samuel, agora ele vai ficar em êxtase Espetáculo. agora. E que é o seguinte, né? Luan e o Wallace retornam, mas não participam de treino do Grêmio. Apenas reservas participaram de atividade com bola no CT Luiz Carvalho. Groy comemora a convocação e ressalta a confiança em Tite. Bolanhos é convocado e não deve enfrentar Botafogo Curitiba. Informação, né, importante aí. Henrique Almeida é um reforço Henrique pra nós, Almeida, do é um jeito reforço. que o Miller tá jogando. É. Henrique Almeida vai reforçar o Grêmio. O Sidney, né, Futebol Clube oficializa a contratação do Bobô, né? Foi lá pra Austrália, que de bobo não tem nada, foi lá receber em dólar e morar Tá na bom, Austrália. vai morar na capital, né? quase capital, a segunda capital, né, da Austrália. E é isso aí, pessoal, mais ou menos isso, né? Roger aponta primeiro tempo irregular como determinante para a derrota do Grêmio. Concordo com o Roger. É. E o árbitro da O árbitro partida, foi Maicon péssimo. dispara contra a arbitragem após derrota. O capitão do Grêmio reclamou da postura do paulista Tô com Rafael o Claus. Michael aí. tô com o Roger, tem um recado pra ti. Quem escala mal, mexe bem. Vai daí, ô Samuel Dani. Um beijo na alma de vocês, seus lindos. Obrigado pelo carinho
Vou deixar um abraço geral para todos os ouvintes, lembrando aquela questão da consciência política. Até porque estamos em época de eleições, né? O preço que se paga em não fazer política é sermos governados por pessoas mais tapadas que nós mesmos. Então aquela só uma reflexão eleitoral, né? Então lembrando também, né, pessoal, futebol vai além das 4 linhas, além da torcida e também começa pela política. Prazer em recebê-los aqui no programa. Beijo no coração daqui até a Rússia. O Dyson tá ouvindo a gente, ele falou assim, então faz o seguinte, pede a data de nascimento de cada um, então. Vai o Papaulo primeiro aqui. Tua data de nascimento, Papaulo. É 02/05 de 80. 2 de maio. Olha, Geralmente agora tem tido grenais, finais de gauchão, né? 2 de maio. E tu... 02 também, de 07. Só falta dizer Agora, que é 05. eu sou pré-histórico, né? 2 de julho, independência do Brasil na Bahia. Maria Quitéria e Maria Filipa, um beijo pra galera da Bahia. Dia do Bombeiro, de 1956. 56. Revelou a idade. Vamos ver. vai. Fala o teu, Mário, fala o teu, Gabriel. Ah, mas o nosso ele já falou. Você já falou, Você já falou. Te Daqui a pouco pegamos, vem. Dyson. 80, né, Papaulo? 2 de 80. maio de 80. Eu sou 7. Teus abraços, Capistani. Não, eu vou aproveitar aqui, na verdade, e convocar de novo aqueles torcedores que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, mais uma vez, que participem. É importante que vocês participem. Aqueles que não são sócios, procurem o quadro social do Grêmio e façam a sua associação. E em outras eleições, daqui a 2 anos, vocês vão poder participar e ajudar a construir a história do Grêmio. Um abraço a todos. Show de bola. Papaulo. Agradecer aí o Samuca, Juliano, Fábio, Gabriel, Mário, pela oportunidade de estar falando com vocês. E dizer que pode nos convidar, que estaremos presentes sempre que possível, certo? Relembrar os sócios do Grêmio, que até o dia 9/9 é o prazo máximo para liberar o voto. Lembrando que tem mais de 40%, contando o Grande Porto Alegre, mais de 60% é voto do interior. Porto Alegre representa mais ou menos 47% dos votos, o restante é interior e Grande Porto Alegre. A importância deles participarem e mandar um beijo especial pra minha esposa que tá me assistindo, me dando alvará pra poder estar na rua essa hora. Salvo Tá devendo, conduto. Tá acostumada já, que o Tá cara devendo, chega tá devendo. tá. Tá devendo. Pra falar Beijo, assim, meu amor. tá devendo. Tem um vídeo pra comprovar aqui, né, Papaulo? Ela tá assistindo e tá mandando foto aqui, ó. Mas- Agarrado na que ceva tava- o vídeo, hein? Ah, mas essa Vai ver foto que ela que mandou, tu não tá bárbaro. com a Só não ceva na vamos dizer mão. que isso aqui foi gravado semana passada, né? Obrigado, pessoal. É. Valeu. Vai, Eu vou Mário deixar Godoy. meus abraços aí do pessoal lá de casa, pai e mãe, sempre escutando a gente. Vou deixar um beijão e um abraço pra essa galera toda aí que tá nos assistindo. Agradecer os compartilhamentos. Agradecer aí as indicações pra curtir a página. A gente já tá chegando a 24 mil pessoas. Lembrando que dia 30 de agosto agora vai fazer 1 ano do Grêmio Pachola, da fanpage. E dia 24 de setembro tem um grande evento em Nova Hartz. Amigos do Patrício contra Amigos do Paulo Nunes. Vai ser um evento muito legal. A entrada é um alimento não perecível, uma peça de roupa, uma moedinha de R$1, qualquer coisa para ajudar. Então vai ser um evento muito legal na cidade de Nova Hartz. Agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Foi uma hora que voou, né? Pode ver, já é 10h15 da noite. Voou, muita informação e é importante. Por mais que a gente tenha na televisão péssimos exemplos de política, é importante o torcedor, principalmente o sócio, entender mais da política do clube que ele ama, né? Pra poder também cobrar depois. Porque eu tenho certeza que 98%, 99% do que tá lá tocando pipoca no Luan não é sócio e não vota. Eu tenho certeza disso. Então vamos se associar, vamos lá e vamos ajudar o clube. Vamos escolher uma chapa, né? Que a que o torcedor Juntos achar somos melhor, Grêmio. né? A que o torcedor achar melhor pra ele, no entendimento dele. E vamos fazer a história do Grêmio, cara. O Grêmio tem aí mais de 100 anos de história gloriosas porque o torcedor o fez assim, né? E Fala, Paulo. os seus jogadores. Aproveitar, já interrompeu um pouco o Mário, mas fazer o merchan também, né? E pedir pros torcedores gremistas e os sócios Pode que fazer, estão nos vamos lá. ouvindo de nos acompanhar. O Juntos Somos Grêmio no Facebook, no Twitter, fazer comentários, estamos abertos ao diálogo, ver nossas propostas, fazer críticas para que a gente consiga tentar atingir o máximo a vontade do torcedor. E lembrando também que o nosso microfone está aberto para todos os movimentos, seja eles ou não políticos, pessoal.
e vir aqui falar, porque por mais que vocês estejam aqui representando um movimento, Democracia, né? estamos falando de Grêmio, né? Que é o mais importante, que é da rádio, é falar do Grêmio, né? E a política, ela faz parte do clube, não adianta. E a filosofia da Pachola é aquela: posso não defender uma palavra, concordar com uma palavra que você fala, mas vamos defender o direito de você dizer. Boa, Venham isso aí. todos aqui conosco. Boa, isso aí. É Voltem. isso aí. Boa citar fonte. É bom citar fonte, né, jovem? A filosofia solicita. E o Dyson mandou aqui, viu? Mandou? No dia, vamos ver aqui, no dia 2 de maio de 80, o Grêmio venceu o América de São Paulo no Olímpico por 5-0. Ó, 5-0. 5-0. E no dia 2 do 7 de Juliano, 56... Lembrando que ontem teve menção no final das Olimpíadas Boa. ao Rio Grande do Sul. Não sei se vocês viram, vamos todo mundo Teve. fazer a menção aqui, ó. Teve. Tinha umas mãozinhas lá Teve no os 5 lá na volta do palco. E, Vai no daí, dia, Juliano. e no dia 2 do 7 de 56, Grêmio 3, Nacional do Uruguai 3, em Porto Alegre. Olha aí. Tua alma Uruguai. platina, Cabistani. Jogo Chegando. copeiro, né? Tu vê. Um jogo copeiro do Grêmio. Então Bom, vamos vou encerrar agora. Eu vou mandar meus abraços Vai lá, aqui, vou Gabriel. mandar pra um abraço pro pai que deve estar lá ouvindo. Cabeça tá sempre Cabeça nos ouvindo. espetacular o churrasco do Cabeça. Churrasco mais espetacular dos outros. Hã? Dos últimos tempos. E eu Ah, com sinusite. É, Seus espertos. isso. Não foi perder, já vai perder um coraçãozinho com o azeite de oliva e farinha. Tava Que demais. espetáculo. Bah, tava Perdeu demais. uma picanha, perdeu um vaziozinho clássico. Perdeu. Agora só o próximo. Mandar um beijo pra tatuagem. mãe também que tá ouvindo, sem dúvida nenhuma. Mandar um beijo pra Lari Trevisol aqui, que tá aqui solicitando o beijo dela. Um beijo pra Lari. E é isso, gurizada. E pra finalizar o programa de hoje, antes dos nossos patrocínios, até por lembrança aqui do Fábio Ferguts, não adianta, jovem, tu continua nos ouvindo, mas chupa de Juan. Chupa de Juan, saudade de ti, meu velho. Saudade Tá, de tá na hora de tu voltar aqui na rádio e trazer aquela caixa de Corona. Valeu. Se for 15, vem, Juan. Venha. Isso Vai, aí. Juliano Brito. Mandar um abraço pro Anderson Polga, né? Poga, um beijo pra abração ele. Às 2 horas. E um abração pro Jorge, que tá lá na fronteira da Limpa Max, tá ouvindo a gente, né? Pelo aplicativo. Mandar um abração pra ele, falou que o programa tava show de bola. E é um prazer, né? A gente recebe ele aí de braços abertos. É uma honra fazer aí o anúncio e a propaganda aí da empresa dele, né? A gente tem muito cuidado com todos os nossos anunciantes e ele é mais um que vem para completar esse nosso timaço aí de craques, né? Então o nosso Papo Pachola especial de hoje com o pessoal do MGD, com a mesa completa, com todos os integrantes aqui, vai em nome de Ponto do Eletrônico, Uga Buga Lanches, Print Paper Online, Pistache Surf Shop, Universo Estampa, Naka Science, Super Dente Clínica Odontológica, Porto Executivo e Academia Gol 21, Pense Car Multimarcas, Limpa Maxi, né, do nosso querido amigo Jorge, Box Inteligência Imobiliária, Inet, o mundo é dos nets. Fiquem com Deus, pessoal, abraços de golo e amanhã a partir das 6 da tarde, as famosas 18 horas, estaremos lá com o Jorge Baidec, campeão mundial, cara, camisa de peso, né, um cara de peso, e a gente vai estar lá para falar sobre a carreira dele, vai estar lá junto com o Dyson, vai estar show de bola, lembrando que a gente está no iOS e no Android, e talvez amanhã ao vivo via Facebook. Um abraço para todo mundo, valeu!